Boa noite, graça e paz. Estamos aqui começando mais um culto, nosso estudo. Vou dar um tempinho para que você entre aí. Nós estamos começando nessa noite, amém? Já vai abrindo a tua Bíblia aí no Evangelho de João. João capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 24 até o 34. João capítulo 1, versículo 24 ao 34. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graça, muito obrigado, ó Deus, por esse dia, te louvamos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, por podermos estar na tua presença, para, Senhor, ouvir, ó Deus, e para aprender da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ensine, que o Senhor nos inspire, que os nossos ouvidos estejam atentos, o nosso coração também pronto para receber a tua palavra, Senhor. Fala com cada um do teu povo, fala com a tua igreja e nos conduza, Senhor, naquilo que é a tua vontade e o teu querer. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você já encontrou aí, vamos ler. Evangelho de João, capítulo 1, do 24 ao 34. Diz assim: Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito. Pois eu de fato o vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém? Quer sentar para o lado de cá para mim ver o rostinho de vocês? Amém, glória a Deus. Então nós estamos aí estudando nós vamos falar hoje sobre o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Nós já demos uma introdução aqui nas outras ministrações, falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, né, a divindade do Espírito Santo, falando que ele é Deus. Falamos também da obra do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar mais especificamente, começar uma série de estudos, nós vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais. Amém? Então vamos lá. Por que essa doutrina do batismo do Espírito Santo é importante para nós, né? Por que nós resolvemos falar sobre isso? É importante que você saiba
E eu coloquei aqui algumas respostas a esse respeito, né? Primeiro, essa doutrina faz parte da nossa história e da nossa identidade, amém? Então, os batistas nacionais surgiram exatamente por causa dessa doutrina, do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Então, isso é o que nos identifica, e homens, há mais de 50 anos atrás, movidos aí pelo Espírito Santo de Deus, começou essa obra, e hoje está no Brasil e no mundo, amém? Então, uma das questões que é importante que nós tenhamos clareza, entendamos bem o que é batismo com o Espírito Santo, né? A manifestação dos dons espirituais, porque faz parte da nossa história e também da nossa identidade, amém? Então, se você é batista nacional, saiba que essa doutrina para os batistas nacionais, a doutrina do batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo é uma doutrina muito importante. Também faz parte da história da igreja de maneira geral. Quando nós olhamos para a história da igreja de maneira geral, o que nós vemos? Né? Que em vários momentos tiveram homens dos quais o Senhor ali levantou com grande poder, com grande ousadia para pregar o Evangelho. E através desses homens na história da igreja, grandes obras foram feitas, homens, né, grandes multidões se converteram, grandes avivamentos aconteceram, né? Entre eles nós podemos citar alguns: John Wesley, né, Finney, Moody. Todos esses homens tiveram essa experiência do batismo com o Espírito Santo, amém? Então é importante porque faz parte da nossa identidade, da nossa história. É importante porque faz parte da história da igreja de modo geral, né? Também é uma doutrina bíblica, e é isso que nós vamos fazer, amém? Nós vamos entender essa doutrina biblicamente, não entendê-la porque nós gostamos ou daquilo que pensamos, mas o que a palavra de Deus nos revela, o que a palavra de Deus nos ensina sobre o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais. O que a palavra de Deus nos ensina, amém? Então, é uma doutrina bíblica. E por último, uma das coisas que eu coloquei também aqui, que isso torna-se importante, porque não há nada mais urgente para a igreja, para os cristãos de hoje, do que um testemunho com poder, amém? Quando você lê o livro de Atos, e você olha para nós hoje como igreja, existe alguma diferença? Sim ou não? Existe, né? E eu tenho certeza que talvez você já se perguntou assim: poxa, por que né, é tão diferente? Esses homens, o evangelho era um evangelho mais vibrante, né? Parece que eles tinham mais entusiasmo, e as palavras que saíam das suas bocas tocavam os corações, né? Então, não existe nada mais urgente para nós hoje, enquanto igreja de Cristo, que seja um testemunho, mas um testemunho de poder, amém? Então aí está no mínimo quatro respostas. Por que essa doutrina é importante para a igreja hoje? Para nós, se você pertence a essa igreja, porque faz parte daquilo que somos, da nossa identidade, da nossa história, porque faz parte da história da igreja de maneira geral, né? Porque é uma doutrina bíblica, e porque a igreja, ela precisa ministrar, ela precisa, mais do que ministrar, ela precisa testemunhar com poder, amém? Então, nós vamos usar como base esses dois textos de João. Nós lemos aí do 24 ao 34, mas eu queria chamar a sua atenção para dois versículos aí, que é o primeiro capítulo, né? Se você quiser abrir aí, primeiro capítulo de João, o versículo 26 e o 33. Tem lá também, está no slide, também se quiser acompanhar no slide fica mais fácil, né? O versículo 26 diz assim: respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, amém? Então esse texto, é a partir desse texto que nós vamos entender essa doutrina, que nós vamos compreender e também entender a necessidade que ela tem, que nós temos dela e desse Espírito vivo atuando nas nossas vidas. Alguns cuidados que nós precisamos ter quando nós interpretamos, né, esses textos, e quando nós trabalhamos e quando nós queremos entender, porque muitas vezes nós vamos
olhar e vamos partir de pressupostos nossos mesmos, né? Mas o que nós precisamos entender é que para que nós, essa doutrina, ela tem autoridade bíblica, ela precisa partir da própria Bíblia, né? De como nós interpretamos essa doutrina na própria Bíblia. Não daquilo que eu penso, não daquilo que eu acho. E também nos despir de todos os preconceitos, né? Porque hoje, uma grande dificuldade que eu vejo também, nossa, é porque existe um preconceito, né? Existe um preconceito. Então, eu estou sentindo um cheiro de queimado? É de lá de fora, né? Tá bom, então. Então vamos continuar. Então, a interpretação, nós já falamos um pouquinho isso, você lembra quando nós falamos um pouquinho sobre pregação expositiva? Nós falamos da questão da experiência, né? A interpretação bíblica e as experiências. Então, o que nós precisamos entender? Quais são os perigos que nós encontramos? Primeiro, o primeiro perigo, quando nós lidamos, né, com alguma doutrina bíblica, queremos afirmar essa doutrina biblicamente, e também nesse contexto está envolvidas as nossas experiências, é jamais colocar as nossas experiências acima das Escrituras, amém? Então o que acontece nesse estudo e nessa doutrina do Espírito Santo é que muitas vezes as experiências, elas são colocadas acima daquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam e fala sobre o assunto, amém? Então, esse cuidado nós temos que ter, porque quando nós colocamos as nossas experiências acima daquilo que a palavra de Deus diz, isso leva ao que muitas vezes nós vemos, ao fanatismo. Porque as minhas experiências, elas começam a se tornar mais importantes do que aquilo que a própria Bíblia diz. E nós vemos isso acontecer na história. Existiam num período da história os Quakers, que eram pessoas que buscavam muito esse batismo, esse poder do Espírito, esse testemunho com poder, os dons. E entre eles surgiu um certo líder que ele começou a dizer, falou, olha, não importa o que a Bíblia diz, porque a revelação de Deus, ela vem direto, e aquilo que o Espírito de Deus está falando ao meu coração. Mas isso trouxe muitos problemas para a igreja. Por quê? Porque ele estava agora colocando as suas experiências pessoais acima das Escrituras Sagradas. Amém? Então, muito do que nós vemos, e muito dos preconceitos que nós vemos hoje, é por causa disso. É porque as experiências pessoais, elas são colocadas acima das Escrituras Sagradas. Amém? Então isso leva ao fanatismo, né? As pessoas se tornam fanáticas e começam a ter manifestações e situações que não tem nada a ver com a Bíblia, porque elas estão dando muito mais ênfase às suas experiências do que às Escrituras. Mas também existe outro problema, que é o outro extremo. É quando nós colocamos a nossa tradição, né, cristã acima das Escrituras. O que isso causa? Isso traz um apagar do espírito. Então, por preconceito, por nós não compreendermos as manifestações e de repente nós gostamos de controlar as nossas reuniões, nós gostamos do formalismo, não queremos que nada interfira naquilo que nós determinamos como ordem do culto. Então nós consideramos as nossas tradições mais importante e colocamos a nossa tradição acima daquilo que a palavra de Deus ensina a respeito dessa doutrina. Isso faz com que o Espírito seja apagado no nosso meio. Eu não sei se existe uma pior ou uma melhor, mas no meu caso, se eu fosse determinar qual que é pior, eu diria que essa segunda é pior, né? Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer o quê? Não apagueis o Espírito, quando ele escreve aos Tessalonicenses. Não apaguei os Espíritos. Lógico que as duas coisas são ruins, os dois extremos são ruins, né? Tanto o fanatismo como também o formalismo. Essas duas coisas são ruins. E isso acontece porque nós nos desviamos das Escrituras, ou partimos para um extremo da experiência pessoal, ou partimos para outro extremo de colocar as experiências na nossa tradição acima do que as Escrituras Sagradas diz.
Amém? Então muita confusão surge daí. E se nós olharmos para a nossa realidade hoje, né? Paulo, quando nós lemos a carta aos Coríntios, né, na primeira carta, Paulo instrui a igreja. O que estava acontecendo ali? Ali existiam as manifestações do Espírito, e era tão fluente as manifestações dos dons no meio daquela igreja, que Paulo escreveu para colocar ordem ali no culto, porque estava bagunçado, né? Estava trazendo desordem ali, a maneira com que aqueles irmãos estavam lidando com as manifestações, com os dons e com as manifestações dos dons. Será que o mesmo acontece hoje? Nós precisamos ser ensinados para que, né? E eu tenho certeza que não, né? Porque quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, o que nós vemos é nós presos nessa condição do formalismo, né? Não existe o entusiasmo. Então, se Paulo escrevesse para nós, ele talvez não escreveria o que ele escreveu para os coríntios, né? Que eram irmãos ali, que tinham esse fervor e onde os dons fluíam no meio da igreja. Amém? Então, quando nós não entendemos e não partimos da Escritura para falar e para colocar o que a Bíblia diz sobre essa doutrina do batismo do Espírito Santo, nós partimos das nossas experiências, e as nossas experiências faz com que nós tomemos esses caminhos extremos, amém? Ou de um fanatismo, de rejeitar, de colocar e de achar que agora o Espírito de Deus fala direto conosco e as Escrituras ela fica renegada a segundo plano, ou se não, nós também valorizarmos as nossas tradições e de certa maneira apagar o Espírito, não deixar e não permitir que o Espírito de Deus haja em nosso meio e os dons e essa presença do Espírito Santo de Deus se manifeste. Amém? Alguma dúvida? Tudo bem até aí? Né? Então, em suma, resumindo, tudo que vamos falar aqui, queridos, entenda isso é importante. Tudo que nós vamos falar aqui é partindo e tendo o ensino bíblico como base. Amém? Então, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu gosto, não é aquilo que eu penso. Mas o meu esforço aqui é para que você entenda tudo aquilo que eu vou falar a respeito de batismo do Espírito Santo e dons espirituais, partindo daquilo que a própria Bíblia diz, as Escrituras Sagradas diz, e não do que nós gostamos ou pensamos. Amém? Então nós vamos aí buscar na palavra, o que a palavra de Deus nos ensina a respeito desse assunto no batismo com o Espírito Santo. Quando nós olhamos a vida cristã, nós podemos entender que a vida cristã ela tem o quê? Estágios, amém? A própria Bíblia nós vemos muito esse conceito, né? Paulo, quando escreve ali a igreja de Corinto, na primeira carta, ele chama aqueles irmãos de o quê? Crianças na fé. Falou, vocês ainda são carnais, vocês são infantis na fé. Nós vemos que Paulo também, a palavra de Deus, e fala sobre a maturidade. No próprio exemplo aí de Atos 19, nós vemos ali que aqueles irmãos, eles haviam crido em Cristo, mas eles não havia recebido ainda. E quando Paulo chega ali na cidade de Éfeso, diz que Paulo fala, olha, recebestes o batismo do Espírito Santo quando crestes? Falou, nem sabemos quem que é o Espírito Santo. Então, é bíblico que na nossa vida cristã existem estágios, amém? Você nasce e ali você vai desenvolvendo na tua fé, você vai crescendo em graça, conhecimento, até que você tenha uma maturidade, o que nós podemos chamar de maturidade espiritual. Amém? Então, isso faz parte, né? E vemos que o que fez diferença na vida dessas pessoas, e quando nós olhamos para os textos bíblicos, o que fazia diferença na vida dessas pessoas? Era o batismo com o Espírito Santo. Amém? Era que elas foram batizadas por esse Espírito. Então, diante dessa realidade, né? Qual que é o primeiro princípio? Então vamos lá. Qual que é o primeiro princípio que eu quero afirmar, né? É possível sermos crentes, então entenda isso. É importante que você saiba. É possível você ser crente em Jesus e mesmo assim não ter recebido o batismo com o Espírito Santo. Talvez você tenha dúvida, né? Falou, poxa, será que eu sou? Sou ou não sou? Né?
Será que eu sou batizado com esse Espírito, né? Então, o primeiro princípio que nós queremos entender, e o que eu quero afirmar para os irmãos é isso, né? Que é possível você ser um crente em Cristo, mas nunca ter sido batizado com o Espírito. Amém? Então, guarda isso aí, porque isso é importante. Então, diante dessa afirmação, o que a gente precisa saber? Né? O que a gente precisa compreender a esse respeito? Né? Primeiro, o que as Escrituras nos ensinam? Primeiro, o Espírito é o Espírito Santo que nos convence e nos capacita a crer em Cristo. Né? O Espírito Santo habita em todo crente e em Jesus. Eu citei aí, tem os dois textos, né, de Romanos. Olha o que diz Romanos: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Então, antes de nós entendermos essa afirmação que eu disse, nós vamos entender a obra do Espírito Santo. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Isso é o que Paulo escreve lá aos Romanos, amém? Aos Coríntios, na primeira carta, Paulo também diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, amém? Então, o que nós vemos? Que é impossível crer em Cristo sem a ação do Espírito Santo de Deus. Então, isso é bíblico, e é isso que a Bíblia nos ensina. Eu só posso crer em Cristo pela ação do Espírito de Deus na minha vida. Eu não consigo crer em Cristo como filho de Deus por mim mesmo. Amém? Então é isso que Paulo está dizendo. Olha, o homem natural, ele não discerne, ele não entende das coisas do Espírito de Deus. Porque existe uma inimizade, ou seja, é loucura para ele, né? É loucura para ele. E se você olhar para a tua própria conversão, você vai entender isso, amém? Que muitas vezes nós éramos o que? Avessos a Deus. Mas o Espírito de Deus agindo, né, operando em nós, nos fez entender e nos fez crer em Cristo, amém? Então, diante desses princípios, eu volto aqui mais uma vez, né? O Espírito Santo é que nos convence e nos capacita a crer em Cristo. Então, quando nós já falamos aqui na introdução, nós falamos um pouco sobre, talvez você se lembre, nós falamos um pouco da obra do Espírito Santo, e essa é a obra. Segundo ponto aqui, né? O Espírito Santo é que nos regenera, amém? O que é regenerar? Ser gerado novamente. Então, quem opera um novo nascimento na vida das pessoas? O Espírito Santo, amém? João 3, não é isso que Jesus vai ali na conversa com Nicodemos? E Jesus, quando Nicodemos chega para Jesus: olha, o que eu faço para entrar no reino de Deus e tal? O que Jesus responde para ele? Olha, quem não nascer da água e do Espírito não tem parte, não pode entrar no reino de Deus. Então, a regeneração, a obra da regeneração, quem opera nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Nós já falamos um pouquinho sobre isso quando nós falamos sobre a obra do Espírito Santo. Mas é importante que você entenda, porque existe uma diferença. E o que eu quero dizer com isso? Que existe aqui uma diferença entre novo nascimento, regeneração, conversão e batismo no Espírito Santo. São coisas distintas, amém? Lembra que eu afirmei lá que você pode ser cristão e nunca ter passado por essa experiência do batismo com o Espírito Santo. Amém? Então, é o que Jesus vai dizer lá para Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, quem opera a regeneração nas nossas vidas é o Espírito Santo. E também, lá o de Romanos 8:9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É impossível, né, você ser de Cristo se o Espírito Santo de Deus não estiver em você, né? É impossível você ser de Cristo se o Espírito de Cristo não estiver em mim e você. Amém?
Tem um livro do Charles Simeon, que ele fala sobre os ofícios do Espírito Santo, ou as obras do Espírito Santo, e ele trabalha muito com esse texto aqui, falando sobre isso. Então, o Espírito Santo, nós falamos sobre a divindade, nós dizemos que o Espírito Santo é Deus, amém? Então, ele é Deus, na essência, mas na função, ou seja, aquilo que os teólogos chamam de, na economia da redenção, ou seja, no plano de salvação, de redenção de Deus, o Espírito Santo, ele age, a sua função, ele está aqui para glorificar a Cristo. Não é isso que Jesus vai dizer lá no Evangelho de João? Ele fala, olha, eu vou enviar o meu Espírito, e quando ele vier, o que ele vai fazer? Ele vai me glorificar, amém? Então, não tem como eu e você sermos de Cristo, se o Espírito Santo de Deus não habitar na tua vida, amém? Então, se você é de Cristo, o Espírito Santo habita em você, né? O que vemos aqui nesses dois pontos é que a obra do Espírito em nós. Então, quando nós falamos de regeneração, nós estamos falando da obra que o Espírito de Deus age em nós, opera em nós, amém? Então, quem opera o novo nascimento na vida do ser humano, na vida do homem, ou da mulher, né, ou de uma pessoa, é o Espírito Santo. Mas e o batismo? Quem opera o batismo? Quem batiza com o Espírito? Quem que você acha? O Espírito Santo que batiza com o Espírito Santo? O que João vai dizer no versículo 33? O que ele diz lá? Eu não o conheço, falando de Jesus, eu não o conhecia, mas aquele que me enviou disse o quê? Aquele que eu vir, né, eu ver o Espírito repousar sobre ele, é esse que batiza com Espírito Santo. Então, quem que batiza com o Espírito Santo? Jesus, amém? O batismo no Espírito Santo não é uma obra do Espírito Santo em si mesma, né? Não é ele que opera essa obra. Quem opera a regeneração do novo nascimento é o Espírito Santo, amém? Nós vamos falar aqui também, quem nos insere no corpo de Cristo é o Espírito Santo. Quem nos santifica? O Espírito Santo, amém? Então, mas o batismo, né, quando nós olhamos aquilo que o texto bíblico diz, e quando João ele vai falar do batismo, esse batismo, né, a questão também é que muitas vezes nós não compreendemos, né, o que é exatamente isso, né, e como isso acontece, e nós vamos ver no decorrer daquilo que nós formos estudando. Então, o que João está dizendo, que aquele sobre o qual repousar o Espírito Santo, é esse que também batiza com o Espírito. Então, queridos, essa é a diferença. Então, regeneração é distinto e separado de batismo no Espírito Santo. São coisas distintas e separadas. Amém? Distintas e separadas. Porque o batismo no Espírito Santo, como está no slide aí, né, diz que o batismo no Espírito Santo é uma obra feita por Jesus e não pelo próprio Espírito Santo. Amém? Alguma dúvida? Sim ou não? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13 diz, nós lemos lá, quando falando que nós somos um, né, batizado no mesmo corpo, e quando fala dessa questão que somos batizados no mesmo corpo, sermos batizados no corpo de Cristo também, é uma obra, como eu já disse aqui, do Espírito Santo, como a regeneração também é, amém? Então, quem que nos insere no corpo de Cristo? É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, amém? Dúvidas? Vamos a alguns exemplos. Vamos começar por Abraão, né? Abraão é considerado lá o pai dos fiéis, ou o pai da fé, né? Ele era filho de Deus, sim ou não? Sim? Ele era filho de Deus, né? Abraão, ele diz que ele creu
em Deus, isso foi lhe imputado por justiça. E em Gálatas, quando nós lemos o capítulo 3, diz que Abraão, crendo em Deus, ele anunciou o Evangelho, né? Ele creu que Deus enviaria, ele creu no enviado, no Messias de Deus, que Deus enviaria aquele que redimiria toda a humanidade, né? Todos aqueles que crescem. Então, quando nós olhamos, porque entenda isso, salvação, querido, só existe em Cristo, amém? É impossível existir salvação sem Cristo. Ah, pastor, e os que viveram na antiga aliança? Eles creram, como Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 3, que Abraão, né, crendo, ele pré-anunciou o Evangelho, ou seja, Abraão ele olhou, né, não firmou seus olhos aqui somente no que era terreno, mas naquilo que era eterno, amém? Então, Abraão, ele era filho de Deus. Ele é considerado também o pai da fé, o pai dos fiéis. Vamos ler esse texto, vamos abrir lá em Efésios 2. Olha, vamos ver o que Paulo escreve na sua carta aos Efésios, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos ali. 2:11. Se você tiver com a sua Bíblia, acompanhe. Achou? Efésios 2:11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um só homem, fazendo a paz. Até aí está bom, amém? O que nós vemos nesse texto? Paulo está dizendo que nós, gentios, não éramos alcançados pela promessa, amém? Mas quando Jesus Cristo veio e morreu, ou seja, Deus fez desses dois povos, Deus de dois fez um, de judeus e gentios, Deus fez um povo só, que somos nós, amém? Povo de Deus, igreja de Cristo, daqueles que creem em Jesus. Então, quando nós olhamos para o Velho Testamento, esses homens, eles eram filhos de Deus. Eles eram fiéis, amém? Nós podemos falar de Abraão, nós podemos falar de Moisés, Davi, Isaac, Jacó e tantos outros. Todos esses que nós olhamos para esses homens no Velho Testamento, eles pertenciam à família de Deus. Quando nós gentios nos tornamos cristãos também, nos tornamos concidadão com eles e também membros da família de Deus, amém? Então nós fomos inseridos nessa família, ou seja, começamos a fazer parte do corpo de Cristo. E esses homens também só alcançam salvação e alcançaram salvação e só alcançam salvação em Cristo, porque mesmo não vendo, né, e na expectativa desse Messias que viria, eles creram na redenção que viria a partir de Cristo, amém? Vamos ler esse texto também em Efésios 3, do 1 ao 7, tem na sua Bíblia aí? Está fácil, está pertinho aí, né? Diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que, quando lestes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, olha o que ele vai dizer, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito.
a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Amém? Então Paulo está confirmando que nós fomos inseridos e somos co-participantes, nos tornamos membros, nós gentios, versículo 6, nos tornamos membros desse corpo, esse corpo de Cristo, e co-participantes da promessa de Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Amém? Então, Deus fez um povo só de gentios e judeus, e agora nós somos inseridos nesse corpo. Então, quando nós olhamos para trás, para a antiga aliança, esses homens, eles creram na promessa, eles creram no Evangelho como eu e você cremos, amém? E a nós hoje, foi nos revelado em Cristo esse mistério do qual Paulo diz que é a pessoa de Cristo. Então, esses santos do Antigo Testamento, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o que nós vemos? Que eles eram filhos de Deus, mas não foram batizados com o Espírito. Nós falamos da obra do Espírito Santo aqui, amém? E quando nós falamos da obra do Espírito Santo, na antiga aliança, como é que o Espírito Santo operava na vida das pessoas? De maneira específica, não é isso? Ou dando uma habilidade, ou capacitando para assumir o reino, né? Ou para ser profeta, não era assim que acontecia? Então o Espírito Santo, ele era dado às pessoas específicas para desempenhar determinada função, né? Para ter determinada habilidade. Quando nós lemos lá no Êxodo, que de Bezalel, né, que o Espírito de Deus veio sobre ele, deu capacidade para ele produzir ali aquilo que o templo precisava de utensílios, né, e de móveis, e trabalhar no ouro, né? Então, esses homens, todos eles que nós falamos aí, Moisés, Abraão, Davi, Jacó, Isaac, eles eram filhos de Deus, fiéis, santos, amém? Mas não foram batizados com o Espírito Santo, amém? Não foram batizados. O próprio João Batista era batizado com o Espírito Santo, sim ou não? Quem acha que era, quem não acha? Quando a gente lê em Lucas, que fala está ali, Lucas escreve do nascimento de João. Diz que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre. E aí? Ele era ou não era? João, ele era o quê? Ele era um nazireu, não era isso? O que Deus diz a respeito de João? Ele não vai beber bebida forte, né? Ele não vai tocar em coisas imundas. Então, nesse mesmo contexto, quando fala que João era cheio do Espírito Santo, diz que ele tinha esse voto de nazireu, né? Ele era um consagrado ao Senhor. Quando é um voto do Antigo Testamento, quando você lê, pode ler, quando a gente lê lá no Pentateuco, não é isso? E o que acontecia quando nós olhamos para Sansão? Sansão tinha o Espírito Santo, sim ou não? Então, de alguma maneira, João também, porque ele era um nazireu, mas esse Espírito, esse cheio do Espírito, não quer dizer, não corresponde ao batismo que nós lemos em Atos. Amém? O batismo no Espírito Santo, quando nós olhamos para a igreja de Atos, né, e lemos ali, nós vemos que esses homens, eles tinham um poder e uma autoridade para testemunhar, para uma capacitação para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Amém? Tanto é que na primeira pregação de Pedro, quantos se converteram? 3.000 pessoas. Amém? Então, João Batista, apesar de ele ser, a gente lê lá eu coloquei aqui o texto de Mateus 11, o que vai dizer lá, 11:11? Que não houve na terra
profeta como João, homem como João, né? Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Não fala isso, né? João 7:37 do 39 fala ali da água viva, que o rio de água viva que fluirão do interior daqueles que crescem em Cristo. Vamos ler lá, para você ficar mais atento, que só eu estou falando aqui, né? João 7. João 7,37 diz assim, João 7,37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior, fluirão rios de água viva. Isso ele dizia com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, o Espírito, conforme aqueles irmãos receberam em Atos, ainda não havia sido dado. Por que não havia sido dado ainda? O que diz o texto aí? Porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Amém? Então, apesar de João ser um dos últimos profetas, ser filho de Deus, servo singular, como nós já falamos, que entre os homens não existiu homem como João, e salvo, ele não estava desfrutando dos benefícios daqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo, dado por Cristo, que são capazes de desfrutar, que nós vamos ver mais para frente. Amém? Por quê? Porque Cristo ainda não havia sido glorificado. Os próprios apóstolos, eles eram regenerados, sim ou não? Eles eram o quê? Discípulos de Cristo. E quando a gente fala discípulo de Cristo, a gente pode entender aí, ser discípulo de Cristo é aqueles que creram em Cristo. Amém? Então, eles eram discípulos porque creram em Cristo. E se tornaram discípulos de Cristo. E quando nós lemos lá no Evangelho de João capítulo 15, no versículo 3, o que Jesus vai falar? Vós já estáis limpo por aquilo que eu vos tenho falado. Eles já estavam limpos, por quê? Porque eles estavam ali aprendendo de Jesus. Jesus estava ensinando a eles, aquilo que ele veio fazer e aquilo que era a vontade do Pai, revelada na sua própria pessoa. Então, os próprios apóstolos eram regenerados. Na oração sacerdotal nós também vemos Jesus orando, falou, olha, Pai, eu oro por aqueles que o Senhor me dê, por esses que o Senhor me destes, eu estou orando por eles, Então nós vemos ali também Jesus intercedendo por aqueles que creram nele, eu oro por aqueles que creram em mim, por aqueles que ainda crerão em mim. No João 20, 22, nós vemos que ali também Jesus sopra. Diz que depois da morte de Jesus, Jesus havia ressuscitado, e João, no capítulo 20, registra que eles estavam ali dentro de uma casa, escondidos com medo, trancados. E de repente Jesus aparece ali e sopra sobre eles o Espírito Santo. Não é isso? Mas, o que nós vemos em tudo isso? Que esses homens, conforme nós podemos entender e ver no texto, eles não haviam ainda sido batizados com o Espírito Santo. Eram regenerados, eram filhos de Deus, salvos, amém? Salvos, regenerados, filhos de Deus, que passaram pela experiência do novo nascimento, que criam em Cristo, mas não haviam ainda sido batizados com o Espírito. E quando nós vamos para Atos, isso fica claro nesse texto, Porque Jesus vai fazer uma promessa, olha, vocês vão para Jerusalém, ficam lá em Jerusalém, até que do alto vocês recebam a promessa, não é isso? E ele vai dizer o texto que a gente bem conhece, de Atos 1:8, e vocês receberão poder,
descerá o Espírito Santo sobre vós e recebereis virtude, poder, para ser testemunhas. Amém? Ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Achou aí? Atos 1. Vamos ler lá. Vamos ler. Atos 1, do 4 ao 8. Diz assim: e começando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém? Até aí tá bom, né? Então Jesus falou: olha, voltem para Jerusalém, esperem lá, porque a promessa do Pai vai se cumprir, né? Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para essas declarações do texto bíblico, nós podemos entender que até esse momento aqui, eles ainda não haviam sido batizados. Amém? Como eu disse, eles eram regenerados, sim. Eram salvos, sim. Eles eram crentes em Cristo, eram discípulos de Cristo, sim. Haviam nascido de novo, sim. Mas aqui Jesus dá uma ordem para eles, fala: vão para Jerusalém, né? Esperem lá, porque a promessa que Deus fez, a promessa do Pai vai se cumprir, né? Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então eu estou dizendo tudo isso, querido, para que você entenda que regeneração, ter a experiência do novo nascimento, ser um crente, ser um cristão, não quer dizer que você é batizado no Espírito Santo. Porque muitos dizem, e aí está a grande confusão, né? Porque existe uma linha que vai dizer: não, quando você aceita Cristo e você se converte, consequentemente você já é batizado com o Espírito. Então, essa distinção, essa bênção distinta não existe. Mas, diante desses textos, daquilo que nós estamos vendo, nós podemos afirmar que sim, existe. Olhando para a Bíblia e olhando para a própria história da igreja, né? Em momentos Deus levantou homens ali que foram cheios desse, né? Foram batizados com esse Espírito e tinha um vigor, um poder. As suas palavras eram palavras que, quando saía, tocavam os corações, os pecadores se arrependiam. Manifestação, né, do poder de Deus. Amém? Então, o que esses textos estão nos mostrando é isso, que é algo distinto, que você pode ser um cristão e não ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Então, esse texto deixa claro que os apóstolos eram crentes regenerados, que em algum sentido já tinham recebido o Espírito Santo. Eles já tinham recebido, porque nós vemos lá em João 20, que o que Jesus fez? Soprou sobre eles, não é isso? Então, em algum sentido eles receberam, mas aquilo que eles receberam não era o batismo no Espírito Santo. Amém? Atos 8, o que nos relata Atos 8? Conta a história de Filipe, não é isso? Diz que veio a perseguição sobre a igreja, e ali os discípulos de Jesus foram dispersos por Samaria, né, e por outros lugares. E Filipe foi parar lá em Samaria. E chegando lá em Samaria, o que Filipe fez? Começou a pregar, começou a falar de Jesus, começou a falar do Messias, do Cristo que havia vindo. E Filipe já tinha passado por aquela experiência lá de Jerusalém, né? Ele estava lá naquele momento quando desceu o Espírito Santo ali, eles foram cheios. Então Filipe, nessa ousadia desse testemunho com poder, ele chega a Samaria, começa a pregar ali, né? E as pessoas começam a receber e a render-se a Cristo, e começam a abraçar a fé em Cristo, né? Então diz que ali houve um mover de salvação, ali as pessoas começaram a ser salvas, que
chamou a atenção e que Pedro e João foi requisitado para que pudesse ir lá, né, ver o que estava acontecendo, o que estava acontecendo entre os samaritanos também. Né? Falou, ó, o que aconteceu conosco está acontecendo com eles lá, então vamos lá. Então diz que eles chegaram lá, né, e eles haviam crido em Cristo, ou atendiam, estavam ali ouvindo e atendendo o que Felipe pregava. Né? Tem até ali a história do mágico lá, né, que quis comprar com dinheiro esse dom, né? Mas o que o texto vai dizer? Que quando eles chegaram ali, né, eles receberam e creram, mas eles não haviam recebido o Espírito Santo. Então diz que Pedro e João oraram por eles, impondo as mãos sobre eles, né, para que eles recebessem o Espírito Santo. Então, nesses textos fica bem claro, queridos, que a conversão, a regeneração, o novo nascimento é uma coisa, o batismo com o Espírito Santo é outra, totalmente separada e distinta. Esses textos que nós estamos vendo é para que você entenda isso. Amém? Por isso que nós cremos na doutrina do batismo no Espírito Santo. E a necessidade na vida do crente. E a necessidade da vida da igreja, na vida da igreja. Porque é esse poder do Espírito de Deus agindo na igreja é que faz com que, né, a igreja tenha essa autoridade, esse poder para testemunhar, né? Essa graça para testemunhar, né? Então, o que nós vemos aí em Atos 8 também é isso, as pessoas creram, mas só foram batizadas no Espírito quando João e Pedro impunham as mãos sobre elas e oravam. Amém? No capítulo 9, nós vemos o exemplo também do próprio apóstolo Paulo. O que aconteceu com Paulo? Paulo indo perseguir a igreja em Damasco, você já sabe dessa história, né? No meio do caminho, Jesus apareceu para ele, ele ficou cego, conduziram Paulo até Damasco, e ali, Deus falou lá com Ananias, falou, olha, vai no tal lugar, na rua tal, que você vai encontrar com Saulo lá, ore por ele, né? Vai lá porque eu preciso que você ore por ele, porque eu tenho uma obra na vida dele, vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Ananias, mesmo meio que temeroso, mas Senhor, esse é o que nos persegue, esse é o que quer nos matar, né? Mas mesmo assim ele obedeceu. Então diz que quando chegou ali, né, Ananias orou por Paulo, impondo as mãos sobre ele, curou-lhe da cegueira, e também ele foi batizado no Espírito Santo. Amém? Foi nesse momento que Ananias ali estava orando por ele. Ele teve um encontro com Jesus antes, né? E depois ele só foi batizado com o Espírito quando ali o Ananias orou por ele. Amém? A minha intenção aqui, querido, não é ensinar método, né? Por imposição de mão é assim assado, é frito torrado. Mas é provar pela palavra de Deus, é mostrar que a Bíblia, né, que os textos bíblicos nos deixa claro esse entendimento. Que a regeneração é algo distinto do batismo no Espírito Santo. E eu posso crer em Cristo e nunca ter tido essa experiência do batismo. Amém? Como nós falamos aqui também do próprio texto de Atos 19. Ali diz que Paulo chegou em Éfeso, né? Depois Apolo tinha passado por ali, Paulo também chegou ali e foi perguntar para aqueles irmãos. Falou, olha, vocês, em nome de quem vocês batizaram? Né? Quando cresces, vocês receberam o batismo no Espírito Santo? Ele falou, nem sabemos quem é esse Espírito Santo. Nós somos só batizados no batismo de João, batismo de arrependimento. Então diz que ali Paulo batizaram eles em nome de Jesus, e depois orou por eles, impondo-lhe as mãos, e eles também receberam o batismo no Espírito Santo. Amém? Esse texto também deixa claro que é algo distinto. Eles creram em Cristo, mas eles não haviam recebido ainda esse dom. Amém?
Então, em Atos 19 nós vemos também Atos 10, porque, pastor, quer dizer que é uma coisa, não, pode acontecer ao mesmo tempo, a questão não é essa, né? Por ser diferente não quer dizer que tem que acontecer uma sequência, não, porque quando nós olhamos para a casa de Cornélio, diz que quando Pedro chegou ali e começou a pregar o evangelho ali, ou falar de Jesus para aquelas pessoas, o que aconteceu? Diz que Pedro nem tinha acabado de falar, veio sobre eles o dom do Espírito, e eles ficaram todos admirados, né? Porque falou, poxa, eles, né, são gentios e assim como nós, também receberam o dom do Espírito, né? Então, no mesmo momento que eles creram em Jesus, eles também foram batizados. Então, essas coisas elas podem acontecer ao mesmo tempo? Sim. Você pode aceitar Jesus e ao mesmo tempo receber esse batismo, mas são coisas distintas, né? Não quer dizer que é a mesma coisa, ou seja, não, batismo no Espírito Santo não é a mesma coisa que regeneração. E agora nós já estamos terminando. Efésios 1:13, vamos ler esse texto? Abra a tua Bíblia lá, é o último texto que nós vamos ler. Efésios amém? 1:13 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por que nós estamos lendo esse texto? Porque talvez alguém pode dizer assim, olha, mas, né, aqueles que creram, receberam, né, foram selados com o Espírito Santo da promessa. E esse texto como se fosse uma coisa só, como se Paulo estivesse falando, né, ali, de crer e ao mesmo tempo receber. Não, Paulo deixa que são coisas bem distintas. Fala, olha, vocês, né, olha o que ele vai dizer no texto aí, vamos lá. O final do versículo assim, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Então, o caminho só recebe esse batismo quem crê. Amém? Não é quer dizer que está tendo a mesma coisa. Não, Paulo está dizendo o seguinte, olha, o batismo é para quem crê em Cristo. Amém? Então, é para todos, não é para um grupo seleto. O batismo no Espírito Santo é para todos aqueles que crê em Cristo. Não é para aquele irmão mais espiritual, não é para aquele irmão que ora mais, não é para aquele irmão que parece que é mais santo que os outros, né? Porque é o que acontecia lá na igreja na igreja de Corinto, os irmãos estavam disputando lá quem tinha os dons, né, os melhores dons. Não, eu profetizo, eu interpreto línguas. Não, mas aqui tem profeta, hein? Né? Uma competição. Então Paulo está dizendo que o batismo no Espírito Santo está disponível para todo aquele que crê. Amém? Para todo aquele que creu em Cristo, né? Tendo crido, fostes. Então nós entendemos que aquelas pessoas, elas criam e recebiam esse dom. E no próprio contexto, né, lá do que aconteceu em Efésios e de como as coisas aconteceram, nós vemos que nós podemos assim presumir que essa questão do batismo no Espírito Santo para aqueles irmãos não era coisa que eles não sabiam do que se tratava. Amém? Nós entendemos que era o que acontecia com os cristãos daquela época. Eles aceitavam, criam em Jesus Cristo, abraçavam a fé ali em Jesus e começavam a caminhar e também recebiam desse dom, dessa bênção de serem batizados com o Espírito Santo. Amém? Para quê? Para testemunhar. Então nós cremos que nesse batismo, que nós recebemos, a igreja recebe uma capacitação para o testemunho.
E é só nós olharmos para o que aconteceu ali com essa igreja, né, com essa igreja primeira, o testemunho poderoso que essa igreja tinha. Amém? Porque aonde eles iam, eles pregavam o evangelho, pessoas se convertiam, e o evangelho se espalhou por todos os lugares. Amém? Então, o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, é algo distinto e separado de crer, né? O qual pode ocorrer conjuntamente, como nós falamos, com a conversão, mas não é a mesma coisa, né? Ser regenerado, querido, não é ser batizado no Espírito Santo. E também não estou dizendo que se você não for batizado com o Espírito Santo, que também você não é salvo. Amém? Eu creio que o Espírito Santo de Deus, e nós somos batizados, porque esse batismo nos capacita para testemunhar com poder. Amém? Para pregarmos o Evangelho. Então, é por isso que é necessário e é importante que você entenda e que nós busquemos, e que o Senhor nos dê essa condição, essa sabedoria, né, essa graça, recebamos esse batismo, esse poder para testemunhar. E eu creio que não existe nada mais urgente para as nossas vidas nesse tempo do que essa realidade espiritual. Amém? Então, essa é a nossa primeira parte, e o que eu quero que você deixar claro para você é que regeneração, novo nascimento, de tudo isso que nós falamos, e tudo isso que eu citei aqui para que você entenda isso, que ser convertido, ser filho de Deus, né, ser salvo, ser discípulo de Jesus, não significa que você é batizado no Espírito. São coisas distintas, e bem distintas, amém? Como nós podemos ver aqui nos textos pelos quais nós acompanhamos, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Vamos ter um momento de oração? Feche os teus olhos. Pai, nós te damos graça por Jesus Cristo, teu Filho amado, que nos comprou com sangue. Te damos graça pelo o dom do Espírito Santo, pelo Espírito Santo que habita em nós, que está em nós. Ah, Deus, e nós estamos aqui na tua presença porque nós cremos também que tu és aquele que em Jesus Cristo, pelo teu Filho amado, nos batiza, Senhor, com poder, como diz na tua palavra, e receberei poder ao descer sobre vós. E nós estamos aqui na tua presença, Senhor, porque nós cremos na tua palavra. Ah, Deus, porque nós cremos, ó Pai, que esse Espírito, esse batismo, Senhor, nós devemos desejá-lo, buscá-lo, Senhor, para esse tempo também. Um tempo, Senhor, de dificuldade, um tempo tão difícil. Mas nossos irmãos, ó Deus, em tempos passados também, ó Deus, eles passaram por momentos difíceis, por crises, mas eles romperam. Ah, Senhor, os seus testemunhos eram testemunhos poderosos. Ah, Deus, eram testemunhos, ó Deus, que manifestava verdadeiramente aquilo que Jesus Cristo é. E por isso, Senhor, nós estamos aqui porque nós cremos nesse Deus que fez uma promessa, Senhor, ah, Deus, e que batiza, Senhor, que nos batiza com o Espírito Santo, que cumpre a sua palavra, que cumpre a sua promessa. E eu oro a Ti, Senhor, pela Tua igreja, eu clamo a Ti, Senhor, por cada irmão, por cada família, por cada vida. Deus, que o Senhor nos desperte, que o Senhor coloque esse desejo no coração, que o Senhor nos desperte, ó Deus, para que nós possamos estar submissos a Jesus Cristo, olhando para a cruz, olhando para o Teu Filho amado. Ah, Senhor, e crendo, Senhor, que Ele é esse Deus encarnado, ó Pai, que fez uma promessa e que cumpre, ó Deus, que nos batizaria com esse Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Pai, para falarmos do Teu amor, para darmos um testemunho, ó Deus, de poder, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro pela Tua igreja, eu oro, Senhor, por aqueles que aqui estão. Ah, Deus, eu clamo por aqueles que estão nas suas casas, que estão ouvindo nesse momento. Ah, Senhor, que o Senhor haja na vida de cada um, que o Teu Espírito Santo, Deus, revele, Senhor, aqueça os corações,
Tira, Senhor, as vendas dos olhos, destape os ouvidos, em nome de Jesus, e que a tua graça seja abundante sobre a tua igreja nesse tempo. Deus, que nós andemos, ó Pai, nesse tempo, Senhor, olhando para a cruz, olhando para Jesus, ó Deus, e não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, mas cumprindo a tua vontade, sendo igreja de Jesus Cristo, sendo o teu povo, Senhor, nesse tempo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que a tua igreja se levante, que ela não sucumba diante, ó Pai, das adversidades, ó Deus, que a sua igreja não sucumba diante das dificuldades, ó Deus, que tem se colocado diante de cada um de nós, mas que nós nos levantemos, ó Pai, crendo que esse Espírito Santo, Senhor, que esse batismo, Senhor, está disponível, Deus, e que, Senhor, a tua vontade se cumpra na vida do teu povo, na tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por aquele que talvez ainda não creu no teu nome. Deus, por aquele que está com seus olhos fechados, com as escamas nos olhos, que essas escamas, ó Deus, caiam nessa noite. Deus, e que a paz de Cristo, que a salvação invada a sua casa, invada, Senhor, o seu coração, o seu lar. Em nome de Jesus, que haja, Senhor, libertação. Em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos que Tu és o Deus vivo, aquele que ressuscitou, Deus, é aquele que tem nos chamado nesse tempo, Senhor. Em nome de Jesus, nós sabemos que não somos de nós mesmos, não é, ó Deus, por aquilo que podemos fazer, mas é o Senhor que opera em nós, é o Senhor que age em nós, é o Senhor que nos convence, é o Senhor que nos quebranta, é o Senhor que nos leva, Senhor, a estarmos, ó Pai, viver uma vida em submissão total à Tua palavra, em submissão total, ó Deus, ao Teu Evangelho, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu oro por essa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor desperte essa chama, acenda essa chama, que não sejamos, ó Pai, dominados pelo formalismo, que não sejamos, ó Pai, dominados pelos nossos preconceitos, mas que o Senhor coloque no coração de cada um aqui o desejo, Senhor, Deus, o anelo por mais do Senhor, por mais, Senhor, da Tua presença, por mais do Teu Espírito, por mais da Tua graça, por mais do Teu poder, Deus, para anunciar, ó Deus, a Tua palavra com autoridade no mundo, Senhor, que caminha, Senhor, sem saber para onde está indo, cegos, e a Tua palavra diz que a Tua igreja é a luz, ó Deus, a luz desse mundo. Que essa luz verdadeiramente venha, Senhor, iluminar os corações desse tempo. Senhor, em nome de Jesus, faça, Senhor, da Tua igreja, faça dessa igreja um luzeiro resplandecente, ó Pai, no mundo de incertezas. Deus, no mundo, Senhor, que quer, Senhor, nos dominar e que quer nos envolver, Deus, mas que nós possamos continuar olhando para Jesus Cristo, olhando para esse Cristo que nos batiza, que fez uma promessa, Senhor, que é aquele que pode nos batizar com o Espírito Santo, e as nossas vidas nunca mais serem as mesmas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, guarda a mente, guarda o coração do Teu povo. Senhor, acenda, coloca desejo, Deus, cada vez mais, ó Pai, de Te conhecer, um desejo, Senhor, de servir a Ti, Deus, de proclamar a Tua palavra, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, nessa igreja, Senhor, poderosa. Deus, não, Senhor, o poder deste mundo, não, Senhor, que confia no poder terreno, mas que confia no poder que vem do alto. Deus, o poder, ó Pai, que nos faz, ó Deus, passar e ultrapassar por todas e qualquer situações e adversidades. Senhor, que não, Senhor, se detém diante, ó Pai, de adversidade, que não se detém diante de perseguições, mas que permanece, ó Deus, crendo, caminhando e pregando e anunciando o reino de Jesus Cristo, anunciando o reino de Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, fortaleça os corações dos meus irmãos. Senhor, desperte, Senhor, aquele que está, Senhor, dormindo, aquele, Senhor, que espiritualmente está, Senhor, dormindo, desperta, Senhor, para buscá-lo nesse tempo. Desperta, Senhor, para, Senhor, estar na Tua presença, para desejar mais de Ti. Deus, para olhar para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, nós Te damos graças, Senhor. Nós Te damos graças, Deus, por Jesus Cristo. Te damos graça por podermos, ó Deus, entender e por sabermos, ó Pai, que, Senhor, nós somos Teus, somos o Teu povo, a Tua igreja.
chamados, ó Deus, para anunciar e proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nome de Jesus, nós te bendizemos e te agradecemos. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Estamos terminando.